Olá, turma! Estamos de volta para a aula número 2. Meu nome é Eduardo Maciel. Eu serei o professor de vocês nessa disciplina. Você está no portal FASTEP e aqui hoje está cheio de gente ao vivo, né? A Cristiane, o Márcio, o Ronaldo, o Gabriel, o Leonardo, a Camila, a Suelen, a Jane e tem mais gente chegando aí de um feriadão prolongado que teve aqui no Rio de Janeiro. Começou na sexta-feira da Paixão, terminou ontem. É um carnaval, né? O país do Brasil aqui é o país dos feriados. Eu falei isso com o professor Cláudio Lescot, ele ria. É mesmo, Eduardo. O Brasil é o país dos feriados. Hoje nós vamos estudar a aula, a matéria, a disciplina de número 2 de teontologia. O que nós estudamos em teontologia, gente? Nós fazemos o estudo de Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade. Você sabe que a Trindade ela é composta por 5 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós já estudamos nos módulos anteriores, e quem está chegando agora ainda vai estudar, né? Nós já estudamos o Filho, que é a segunda pessoa da Trindade. Agora vamos estudar o Pai, Deus Pai, e no próximo módulo vamos estudar o Deus Espírito Santo. Por isso que é importante você não perder nenhuma das nossas aulas aqui online. Mas eu gosto de lembrar sempre aquilo que nós estudamos em semanas anteriores. Na semana passada, na aula passada, nós estudamos sobre a existência de Deus, está aí na sua apostila. Depois é só dar uma boa lida, rever o vídeo da semana passada. Falamos que a existência de Deus ela é declarada, ela é provada e ela é negada. Negada por quem? Pelos ateus. Só que aí a gente viu uma série de argumentos sobre a existência de Deus. Deus existe? Se alguém perguntasse para você assim, Deus existe? Você diria sim. Mas por que Deus existe? Aí nós vimos o argumento da criação, nós vimos o argumento do desígnio, do propósito, nós vimos o argumento antropológico da natureza do homem, nós vimos também o argumento da história e nós vimos também o argumento da crença universal. E terminamos a aula passada foi muito boa, tá? Depois você precisa ver essa aula se você não viu. Nós falamos sobre os tipos de ateísmo. O ateu é aquele que não acredita em Deus. Mas por que ele não acredita em Deus? Tem vários grupos de ateus. Tem o explícito, tem o implícito, tem o prático, tem o filosófico e tem o cético. São 5 tipos, pelo menos, de ateus que você pode ver. Ver como? Assistindo a aula de número 1. Assistindo a aula de número 1, você vai poder ver todos os tipos aí de ateísmo que nós falamos na semana passada. Hoje nós vamos falar sobre a natureza de Deus. Quem é Deus ou o que é Deus? E aí eu pergunto para vocês, eu quero começar essa aula ouvindo você. Quem é Deus? Fala para mim aí. Abre o microfone e fala comigo. Pode ser a Jane, pode ser o Léo, pode ser a Camila, pode ser o Gabriel, pode ser o Márcio, pode ser o Ronaldo. Quem é Deus? Pode ser a Suelen. Abre o microfone aí e fala comigo. O que é Deus? Quem fala? Quem fala comigo? É só clicar aí no botãozinho do seu microfone. Abre o microfone e fala. Quem é Deus? Não estou ouvindo ninguém. Quero a participação de vocês. Vocês estão muito tímidos.
Vocês estão muito tímidos. Quem é Deus? Pode falar, Camila. Bom, Deus é o criador do universo e foi, sempre será, e que na minha particularidade do meu pessoal é Deus que dá caminhos, dá direcionamentos, é Deus de amor, é Deus de resgate. Deus se revelou para mim, assim, numa experiência pessoal, há um tempo atrás, dentro de um centro espírita. Deus me chamou, naquele lugar eu ouvi a voz dele, falando que eu estava no local errado, não era o local que ele tinha designado para a minha vida. Ouvi auditivo mesmo. Estava com vestes, dançando, o tempo parou, a qualquer momento desse eu vou ter uma oportunidade de contar melhor testemunho, mas assim, foi a forma que Deus se revelou para mim. E dali para cá eu me converti há 24 anos, caminhando com esse Deus, que é tudo. Muito bom mesmo. Mais alguém quer participar? Quem é Deus ou o que é Deus? Jane, Léo, Cristiane, Gabriel, Jaqueline, que chegou agora, Suelen, Ronaldo, Márcio. Quem é Deus? Na sua opinião, para você? Abre o microfone, gente. Fala aí, me ajuda aí. Eu concordo com a nossa colega. Criador, pessoal, alfa, ômega, né? Início, enfim, é o soberano rei dos reis, senhor dos senhores, o príncipe da paz. Perfeito, perfeito. Então Deus, ele é o Senhor dos senhores para Jane, o príncipe da paz. Deus, ele é tudo para nós. E é a natureza do Senhor que nós vamos estudar nessa aula. O conceito bíblico de quem é Deus ou o que é Deus, a melhor definição que nós podemos encontrar está no Catecismo de Westminster. Diz que Deus é espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, justiça, bondade, santidade e verdade. Olha que definição completa que nós temos aqui do catecismo. Deus é um espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é eterno, não tem início nem fim. Deus é infinito. Deus é imutável, não há sombra de variações em Deus. Deus, ele é o ser de toda a sabedoria, de toda inteligência, dotado de todo o poder, de toda a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus, ele é a justiça. Deus, ele é a balança precisa. Deus, ele é bom, Deus é bondade. Deus é verdade. Deus é tudo. Deus é maravilhoso. Ainda bem que nós encontramos com Deus. Se não fora o Senhor na nossa vida, nós estaríamos perdidos. Nos nossos delitos, nos nossos pecados, nós estaríamos aí roubados. Mas o amor de Deus nos alcançou. A misericórdia de Deus nos alcançou. Deus é fiel. A definição bíblica pode formular-se pelo estudo dos nomes de Deus. O nome de Deus nas Escrituras significa mais do que uma combinação de sons. Representa ser o caráter revelado. Qual é o nome de Deus? Tem muita gente que vai dizer Yahvé, o tetragrama, né?
as 4 letras Y, W, mas na realidade o nome de Deus é eu sou aquilo que eu sou. E nós temos alguns nomes dentro desse vocábulo divino, desse dicionário divino, que nos apontam aquilo que verdadeiramente Deus ele é. Todos os nomes de Deus que nós vamos estudar nessa noite trazem para nós um pouco do seu caráter, traz para nós um pouco da sua essência, traz para nós o que de fato nós precisamos entender dentro do caráter e até a próxima aula, já vou dar um spoiler, os atributos divinos. A natureza de Deus, Deus revela-se a si mesmo fazendo conhecer, proclamando o seu nome. Está lá em Êxodo capítulo 6, versículo 3. Adorar a Deus é invocar o seu nome. Todas as vezes que você o adora, você o invoca em verdade. Adorar a Deus é temê-lo. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitar a sua palavra, é buscá-lo, é glorificá-lo. É um sacrilégio, é um pecado tomar o nome de Deus em vão. E aqui vai uma curiosidade do judeu. O judeu não fala o nome de Deus em vão. O judeu não tem esse negócio que o brasileiro tem, toma um susto, ai meu Deus. Não. Tanto é que o evangelho de Mateus é um evangelho que não diz o nome de Deus. Por exemplo, reino de Deus. Não. Em Mateus nós encontramos reino dos céus. Em Marcos a gente encontra reino de Deus. Em Lucas a gente encontra reino de Deus. Em João a gente encontra reino de Deus. Mas em Mateus não, porque Mateus foi escrito para o judeu. E o judeu não toma o nome do Senhor em vão. Falar o nome de Deus em vão, até numa brincadeira, até numa piada, é um sacrilégio. Profaná-lo, blasfemá-lo. Tem muita gente que tem dúvida sobre a blasfêmia no Espírito Santo, que é o único pecado que não tem perdão. Blasfemou contra o Espírito Santo, não tem perdão para você. Eu não vou explicar hoje, porque eu vou ter uma aula especialmente para isso o mês que vem. Mês que vem a gente vai ter uma única aula só falando de blasfêmia contra o Espírito Santo, quando a gente for estudar paracletologia, pneumatologia. Então, segura um pouquinho até o mês que vem para você ter essa aula sobre a blasfêmia. Reverenciar a Deus é santificar ou bendizer o seu santo nome. O nome do Senhor defende o seu povo. Deus é nossa bandeira, Deus é nosso refúgio. E por amor ao seu nome, ele não nos abandonará. Então você está vendo aí quantas coisas sobre o nome de Deus, sobre o nome do Senhor, nós temos. Nós temos uma imensidão de versículos. Depois eu quero que você pegue esses versículos. Eu vou mandar os slides para vocês, mas também tem na apostila. E estuda um por um durante a semana. Amanhã, depois de amanhã, até a próxima aula. Dá uma boa lida, dá uma boa estudada nesses versículos. Porque eles são o pano de fundo, eles são o bojo para você entender o caráter de Deus através dos seus nomes. E é exatamente isso que a gente vai estudar agora. Os nomes de Deus. Os nomes mais encontrados nas Escrituras é o que eu vou trazer aqui
nessa aula de número 2 de teontologia. Eu acho que nós vamos conseguir falar hoje de muitos nomes. O primeiro é Elohim. Tem gente que fala Elohim. Só é a pronúncia, tá? Porque o H tem som de R. Então é Elohim, que traduzido quer dizer Deus. Essa palavra emprega-se sempre que seja descrito ou implícito o poder criativo e a onipotência de Deus. Elohim é o Criador. Forma plural significa a plenitude do seu poder e representa uma triunidade. Por que triunidade e não triteísmo? Porque triteísmo são 3 deuses. Eu sou do Pai, eu sou do Filho, eu sou do Espírito, eu sou dos 3. Eu não sou dos 3, eu sou de um só. Porque não são 3 deuses, é um único Deus. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. É uma triunidade, igual a água, né? A água pode estar no estado sólido, a água pode estar no estado líquido, a água pode estar no estado gasoso, mas não deixa de ser água. Gelo é água, vapor é água. Não importa o estado da água, a essência é a mesma. H2O. A mesma coisa é Deus, ele é filho, ele é pai, ele é Espírito Santo. A palavra Elohim denota para a gente o poder criativo e a onipotência de Deus. Todas as vezes que o judeu fala Elohim ou Elohim, ele está falando de um Deus criativo, que criou os céus, a terra, que criou os animais, que criou todas as coisas. Ele está falando sobre a onipotência de Deus. Deus é poderoso. A primeira coisa que Deus fala é Hayá. Gênesis 1, versículo 4. Hayá é o haja de Deus. Haja luz, houve luz. Haja separação da terra das águas, houve separação da terra seca. Os animais, a lua, o sol, as estrelas, os astros. Esse é o poder criativo de Elohim. Criação de Deus mostra para nós Elohim, aquele que pode todas as coisas, aquele que é onipotente. Em segundo lugar, aí o segundo nome, Jeová. Jeová, traduzindo, significa Senhor, meu dono. O Deus Criador não permanece alheio às suas criaturas. Observando Deus, a necessidade entre os homens desceu para ajudá-los, desceu para salvá-los. O Emanuel, Jesus, Deus conosco. Ao assumir essa relação, ele revela-se a si mesmo como Jeová, o Deus da aliança. Então, Jeová é o Senhor, é aquele que veio nos ajudar, é aquele que veio nos salvar, é aquele que veio nos resgatar, é aquele que fez uma aliança de amor conosco. É o Deus de aliança, é o Deus de promessa, é o Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. É o Deus Jeová. O nome Jeová, ele tem a sua origem no verbo ser. Isso inclui os 3 tempos do verbo: o passado, o presente e também o futuro. O nome Jeová, portanto, significa ele era o que é.
ele há de ser, e em outras palavras, o eterno, visto que Jeová é o Deus que se revela a si mesmo, ao homem, o nome significa eu me manifestei, eu me manifesto e eu me manifestarei. Tá vendo o verbo aí nos 3 tempos? O verbo ser. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o que era, ele é o que é e ele é o que há de ser. Ele se manifesta hoje, ele se manifestou ontem e ele se manifestará amanhã. Jeová, Senhor, aquele que nos acompanha em todo o tempo. Porque a vida não é só vitória, só vitória, só vitória, só alegria, só passeio, só shopping, só distração. Não, a vida também tem luto, a vida também tem a vida, né? Também tem percas, a vida também tem momentos difíceis, momentos desanimadores. Tem tempos aí que a gente está desanimado, momentos aí que nós estamos aí apáticos, muito apáticos, muito vivendo uma vida muito difícil. Tem momentos na nossa vida que são momentos muito difíceis, momentos delicados. Tem esses momentos aí delicados. E o Jeová é aquele que está conosco em todo o tempo. Em todo o tempo, Jeová está conosco. O Deus que opera a favor do seu povo acha a expressão nos seus nomes e, ao experimentar o povo da sua graça, então se pode dizer: conhecem o seu nome. A relação entre Jeová e Israel resume-se no uso dos nomes encontrados nos concertos entre Jeová e o seu povo. O que é concerto com C? Concerto com C é aliança, é pacto. O que é concerto com S? Concerto com S é alguma coisa que estragou na sua casa, quebrou, e aí você leva para o reparo. Concerto com S é reparo. Concerto com C é aliança. Essa semana eu precisei fazer um concerto com C lá na minha Airframe, porque lá em São José dos Campos, onde eu estou morando, é tudo 220. E as minhas coisas aqui no Rio de Janeiro são todas 110. Então não deu para levar quase nada. Cafeteira eu tive que comprar lá, Airfryer eu tive que comprar lá, ferro de passar eu tive que comprar lá. Não deu para levar quase nada. E aí eu comprei uma Airfryer lá no Carrefour e ela veio com defeito. Eu usei assim uns poucos dias e o timer dela soltou, tava ruim. E aí eu levei lá na assistência técnica e o rapaz disse para mim: não, não, vamos inverter os botões, vamos trocar os botões aqui. E aí trocou lá os botões, fez o reparo, fez o conserto com S e aí me entregou ela já usando normalmente todas as funções, né? Então o conserto com S é o reparo da minha Airfryer. O concerto com C é a aliança que Deus tem com o seu povo. E nós enxergamos essa aliança de Deus com o seu povo através dos desdobramentos do nome Jeová. Porque o nome Jeová ele passa a se tornar um nome composto. Como assim composto? Igual o meu nome, né?
Minha mãe me deu um nome composto, Carlos Eduardo. Lá em São Paulo, todo mundo me conhece como Carlos, porque eu sou paulista e vivi uma vida em São Paulo até antes de casar. Depois, 25 anos atrás, 27 anos atrás, eu vim para o Rio. Aí o pessoal aqui começou a me chamar de Eduardo, 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 Eduardo. E agora eu voltei para São Paulo. Então, meu nome é composto. Vai valer tanto o Carlos, como também vai valer o Eduardo. Jeová, por causa desse conceito, por causa dessa aliança do povo judeu, passa a ser um nome composto também. E aí nós temos algumas estruturas aqui compostas. A primeira, Jeová Rafá, ao que jazem em leitos de doença, manifesta-se o Jeová Rafá, que significa o Deus que cura. Olha que legal. O Deus que cura. A Jane perguntou se nunca foi Cadu. Só os mais íntimos. Os mais íntimos me chamam de Cadu. Tinha um professor na faculdade, quando eu fazia jornalismo, que ele me chamava de Cadu. Era um professor lá de artes gráficas. Aí ele me chamava de Cadu. Os mais íntimos, às vezes, me chamam de Cadu. Acho que tem um médico também que me chama de Cadu. Fora isso, ou é Carlos ou é Eduardo. A minoria vai me chamar de Cadu. Mas o Jeová Rapá é o Deus que cura. Êxodo 15, 26 fala que ele vai tirar do meio de nós as enfermidades. O Jeová Nissi é aquele que ajuda os oprimidos pelo inimigo, que invocam o nome Jeová Nissi. Significa o Senhor é a nossa bandeira. Tem até um grupo de teatro que eu gosto muito, Jeová Nissi. Já ouviram falar do Jeová Nissi? O Kaique, que é aquele ator da peça No Último Dia, eu estarei lá, e nesse dia tão maravilhoso eu te levarei flores. O Kaique, que é o líder do Jeová Nissi, é meu amigo pessoal, já foi várias vezes nas igrejas que eu pastoreava, Itaboraí, Nova Iguaçu, Meier, Niterói. O grupo Jeová Nissi já foi muito, né? Jeová é a nossa bandeira. E hoje eles têm uma companhia de teatro lá em São Paulo. Eles arrendaram um teatro para fazer esses espetáculos aí cristãos. Mais um nome composto aqui de Jeová. Jeová Shalom. Os carregados de cuidados aprendem que ele é Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Então, quando eles estão muito angustiados, quando eles estão assim, vivendo um período muito difícil, um período assim, de grande tormenta, eles buscam a paz, eles encontram a paz no Jeová Shalom. Tem mais nomes aqui, turma. Os peregrinos na terra sentem a necessidade do Jeová Raá. O Jeová Raá significa o Senhor é o meu pastor. E tem gente que traduz esse texto de Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí eles ficam indagando, como que nada me faltará? Se eu conheço um monte de crente aí que não tem nem arroz para comer, nem feijão para comer, tá faltando tudo na casa dele. É porque o versículo foi mal traduzido, né, turma? Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando passaram para o português, traduziram de maneira equivocada. É o Senhor sendo meu pastor, traduzindo lá do hebraico.
O Senhor sendo o meu pastor, não terei falta de mais nada. Deus, ele preenche tudo que o meu espírito, que a minha vida necessita. Fazendo de Deus o meu pastor, eu não sinto que tenho falta de nada. Então, muitas vezes, as pessoas interpretam o texto da Bíblia errado porque não fazem uma boa hermenêutica. Vocês vão ter a matéria de hermenêutica. Porque não fazem uma boa exegese. Vocês vão ter a disciplina exegese lá no curso do bacharel em teologia. Vale a pena estudar. Vale a pena investir o seu tempo para aprender. Também temos aquele que sente sobre a condenação e necessitados de justificação, esperançosamente invocam o Jeová Tisdegenu. O que significa Jeová Tisdegenu? Nome de remédio? Não. O Senhor é a nossa justiça. Jeová Tisdegenu. Deus é o nosso juiz. Deus é a nossa justiça. Deus está pleiteando essa causa por você. Você vai ter vitória em Deus. Em Deus nós vamos ter milagres. Temos ainda aqueles que se sentem desamparados e aprenderam a depender dele, o Jeová Jireh. Talvez o mais conhecido aí, né, de todos os nomes compostos, o Senhor provê. Você sabia que foi isso que Abraão falou para Isaac? Quando Isaac estava subindo no Monte Moriá com ele e perguntou assim: papai, papai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo tudo para o sacrifício. Eu só não estou vendo o animal. E aí o Abraão chega para o menino Isaac e diz assim: meu filho, o Senhor proverá. Olha que legal. Deus, ele sempre provê. Eu boto a mão assim para tentar focar a câmera, que a câmera hoje está preguiçosa, não está focando como deveria focar. Agora focou. O Senhor proverá. Jeová Jireh. E proveu mesmo, tá? Porque quando Abraão estava amolando lá o cutelo para matar o menino, Deus falou: Abraão, 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 precisa não, só queria provar a tua fé. Vai ali ó, naquela árvore, eu já providenciei um animal e você vai descer com o menino são e salvo. Hoje tá difícil focar aqui. Tomara que até o final da aula foque. Tem mais aqui. E quando o reino de Deus se houver concretizado na terra, será ele conhecido como Jeová Chamar. O Senhor está aqui. Há momentos na nossa vida que a gente pensa que Deus não está conosco, que Deus não está ali. Deus está aonde existem pessoas fiéis, buscando a Ele em espírito e em verdade. Jeová Chamar, Deus está aqui. Ah, mas como é que o senhor pode dizer que Deus está aqui? Aonde houver duas ou três pessoas reunidas no nome dele, ele estará. Deus é fiel, Deus está aqui. Ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Nós temos também, além do Jeová, o prefixo el. O prefixo el é usado para Deus em várias combinações. Por isso que quando Daniel
chegou na Babilônia, mudaram o nome dele, porque tinha El, e El remete a Deus. E Nabucodonosor não queria nada que lembrasse Deus. Então, foi Dário, né? Não foi Nabucodonosor, não. Mudaram o nome de Daniel para Beltesazar, justamente por causa desse El. Fizeram isso com Misael, fizeram isso com Azarias, mudaram para Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque eles não queriam absolutamente nada na Babilônia que lembrasse Deus. Não poderia ter nenhum tipo de sufixo no nome ou prefixo que lembrasse Deus. E aí nós temos o El, com várias combinações aqui. El Elyon. El você já sabe, é Deus. E Elyon. Elyon é o Altíssimo. El Elyon, o Deus Altíssimo. O Deus que é exaltado sobre tudo o que se chama Deus ou deuses. Na realidade, não existe outros deuses maior do que o nosso Deus. Temos mais El? Temos El Shaddai. El Shaddai, o Deus mais do que suficiente para as necessidades do seu povo. Só não confunda necessidade com vaidade. Deus tem um compromisso de suprir nossas necessidades, não as nossas vaidades. Tem muita coisa que é vaidade minha. Às vezes eu compro aí um celular e o celular tá bom, tem 1, 2, 3 anos, tá funcionando tudo. Mas aí eu vejo lá na internet um anúncio de uma câmera melhor, de um celular melhor, um tal de Android 15, 16, 17, 18, um tal de iPhone 15, 16, 14. Aí eu vou lá e troco o celular, às vezes sem necessidade. Sem necessidade não é o necessário, é o supérfluo. Deus ele não supre o supérfluo. Não tem compromisso com o supérfluo. Deus ele supre o necessário. O El Shaddai. El Olam. El Olam significa o eterno Deus. Aquele que não tem início, aquele que não tem fim. O alfa e o ômega. O princípio e o fim. O eterno. O infinito. Temos mais outros nomes para falar de Deus. Adonai. Adonai significa literalmente Senhor e Mestre. E dá a ideia de governo e também de domínio. Por causa do que Deus é e o que ele tem feito, ele exige o serviço e a lealdade do seu povo. Esse nome no Novo Testamento aplica-se ao Cristo glorificado. Adonai. Tinha até um louvor antigo que a gente cantava na igreja. Eu não sei se o Gabriel vai lembrar. Oh Adonai, oh Adonai, ele é o Deus do universo, Senhor da criação. Adonai. Acho que é do Asaf Borba, é antigo. O ruim de eu falar dessas músicas antigas é que vocês vão saber a minha idade, né, pessoal? E vão dizer, poxa, o professor Eduardo é dinossauro mesmo gospel, né? Ó, dinossauro gospel, da época de Asaf Borba. O Gabriel botou assim, essa é antiga, né? É antiga. Fala do Adonai, o Deus, o Senhor de toda a criação.
Abrindo aqui um parênteses, eu gosto mais dos louvores antigos do que dos louvores worship. Eu fui numa igreja domingo, primeiro que eles ficaram quase uma hora lá. Essa casa é sua casa. Repetindo, mais de uma hora. Eu já achei aquilo meio cansativo. Eu tô ficando velho mesmo. Depois de uma hora, essa casa é. Aí o pastor foi pregar, coitado, 15 minutos, 20 minutos de palavra. Eu gosto muito mais dos louvores antigos. Não sei a Jaqueline, não sei o Léo, não sei a Jane, não sei a Camila, não sei o Ronaldo, não sei o Márcio. Mas os louvores antigos, eles tinham letra. Era a palavra cantada. Era uma adoração vertical. Hoje em dia, as músicas são todas horizontais. Eu posso isso, eu posso aquilo. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Isso não é um louvor, isso é uma ameaça, né? Deus vai colocar as luzes no palco para você brilhar. Enfim, são canções muito antropocêntricas e pouco cristocêntricas. Eu gosto daquela época lá do Asaf Borba, do Ademar de Campos, da pastora Alda Célia. Eu gosto lá dos louvores do tempo da harpa cristã, a Jaqueline colocou aí. Eu gosto. É uma preferência. Não me julguem. Se você gosta do worship, tá tudo bem. Você é worshipeiro. Eu gosto do Donai. Vamos para outro nome. Desculpa, tá o parênteses. Vamos para outro nome. Pai. Pai. Pai é pai, né? Emprega-se tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Nos dá um significado amplo de como o nome descreve Deus como fonte de todas as coisas e também criador do homem, da maneira que, no sentido criativo, todos podem considerar-se geração de Deus. Está lá em Atos 17, versículo 28. Deus não é padrasto, Deus é pai. Ele sendo pai, como diz até o texto, usando até a figura da mãe, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Eu, porém, não me esquecerei de ti. Então é bacana você saber que você tem um pai que te ama, um pai que acredita em você, um pai que vai estar com você em todos os momentos, em todas as situações. Ele não é só Deus, ele também é pai. Todavia, essa relação de paternidade, hoje se fala muito de paternidade nas igrejas, né? Vou abrir outro parêntese. Hoje eu tô demais. Esse negócio de paternidade na igreja, paternidade espiritual, é uma coisa que me dá urticária. Ah, mas é nosso pastor, é nosso apóstolo. Vamos chamar ele de pai. Não, é meu pastor, eu respeito, eu amo, é meu apóstolo. Eu tenho um montão de apóstolos que são meus alunos. Apóstolo Odenil, apóstolo Cristiano, apóstolo Márcio, são meus amigos. Mas eu não vou chamar o Odenil de pai. O meu pai é Deus. Eu não vou chamar o Márcio, eu não vou chamar o Cristiano de pai. O meu pai é Deus.
Você entende isso? Fala, Léo. Levantou a mão. Fala comigo. Eu sei que você quer falar. Abre o microfone aí, Léo. Outra religião? Peri- peri- perigoso. Perigoso chamar de pai. Tá vendo como o evangeliquez brasileiro, tá vendo como a gente está importando um bocado de coisa de outras religiões? Eu não tinha nem me atentado nisso que o Léo falou. E tem religião aí que chama de pai. Mas o gospel, o evangeliquez brasileiro, o produto desse evangelho que a gente está vivendo é justamente isso. Todavia, essa relação de paternidade não garante a salvação. Chamar Deus de pai não garante a tua salvação. Somente aqueles que foram vivificados e receberam uma nova vida pelo seu espírito são chamados filhos de Deus, no sentido mais íntimo da salvação. Diz lá João, Evangelho de João 1, 12 e 13, visto que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Não é só chamar Deus de pai, papai, paizinho, não. Tem que haver uma relação de amor, tem que haver uma relação de verdade, tem que fazer jus a esse nome tão grande que é pai. Hoje em dia tem uma gíria, né? No Rio de Janeiro, fala pai, não virou uma gíria? E aí, pai? Mas é uma coisa tão forte você chamar uma pessoa de pai. Eu não chamo qualquer pessoa de pai, não. A não ser Deus. Deus eu chamo. Fora Deus, eu não chamo ninguém de pai. Alguma dúvida até aqui, turma? Cristiane, dúvidas? Ronaldo, dúvidas? Suelen, dúvidas? Gabriel, dúvidas? Márcio, Camila, Leonardo, Jaqueline, Jane, tudo bem até aqui? Tudo bem, então. Vamos falar agora sobre as crenças errôneas, porque o nosso tema hoje é natureza de Deus. E existem várias crenças errôneas sobre a natureza de Deus. Lembra que no módulo anterior a gente estudou as controvérsias cristológicas? Lembra? O elticanismo, o docentismo, o arianismo. Aqui a gente vai ver as crenças errôneas, as controvérsias sobre Deus. Existem outras ideias extras bíblicas acerca de Deus, fora da Bíblia. Dessas, algumas se originam em verdades exageradas. Algumas são deficientes, outras são pervertidas e outras são torcidas ou distorcidas. Por que tomar tempo para considerar essas ideias? Visto que é muito difícil descrever perfeitamente o ser de Deus. Podemos, sabendo que ele não é, chegar a uma melhor compreensão do que realmente ele é. Então agora nós vamos estudar o que muita gente pensa sobre Deus, mas a gente vai perder tempo, professor. Para que ficar preocupado com essa teologia, com essa besteirada aí? O Silas Malafaia fala besterol. Para que ficar estudando besterol?
para a gente entender que Deus não é nada disso que eles falam. Deus, ele é aquilo que a Bíblia fala, aquilo que ele se revela para nós. A primeira crença errônea é o agnosticismo. Agnosticismo é uma expressão originada de duas palavras gregas, tem o prefixo a, todo a significa negação, agnosticismo, ateu, amoral. Todo prefixo a é negação, né? Ateu é aquele que não crê em Deus. Amoral é aquele que não tem moral. E gnostos, que se refere a conhecimento. Então, agnosticismo significa não saber, não conhecer. Eles vão negar a capacidade humana de conhecer a Deus e eles vão declarar que a nossa mente finita não pode alcançar o infinito. É isso que os agnósticos eles declaram. Estão errados? Mais ou menos. Realmente a nossa mente é finita. Realmente a gente não vai conhecer a Deus na sua totalidade, em todos os seus mistérios. Mas a gente conhece o que está na Bíblia. Nós conhecemos o que Deus se dá a conhecer. Tem muita coisa que Deus te dá a conhecer. Tem muita coisa que Deus fala comigo. Tem muita coisa que Deus me revela pela sua palavra. Mas eles vão dizer assim, não, é impossível conhecer a Deus. Mas o agnóstico não vê que a grande diferença entre conhecer o Deus no sentido absoluto, e isso nós não vamos conhecer nunca, a não ser no céu, e conhecer alguma coisa acerca de Deus. Não podemos compreender Deus, isto é, conhecê-lo inteira e perfeitamente. Nós podemos aprender, isto é, ter uma concepção da sua pessoa. A gente vai conhecer Deus na totalidade? Nunca, só no céu. Perfeitamente? Nunca, só no céu. No sentido absoluto? Não, nossa mente é finita. Mas aquilo que Deus se revela a mim e a você, nós poderemos conhecer. Nós iremos conhecer. Então é muito importante que essa ideia agnóstica de não saber, de não conhecer, é um papo até de preguiçoso, né? Porque se a gente buscar, se a gente se matricular num curso de teologia avançado, igual vocês estão fazendo aí toda quinta-feira à noite, ou o pessoal do EAD que assiste as aulas gravadas aí você vai aprender muita coisa sobre Deus. As escrituras baseiam-se no pensamento de que é possível conhecer a Deus. Por outra parte, eles nos avisam que por agora conhecemos em parte. Como vemos lá em 1 Coríntios 13, do 9 ao 12, Paulo vai dizer, né? A gente vê hoje em sombras, mas vai ter um dia que a gente vai ver de fato e de verdade quem Deus é. E esse dia não está muito longe não, tá, pessoal? Esse dia está chegando, esse dia está se aproximando. Jesus está voltando, os sinais estão aí. Só não vê quem não quer. A segunda crença errônea é o politeísmo. O politeísmo vai falar para nós que existem muitos deuses, vários deuses. Isso é característico, tá? Das religiões antigas, as religiões milenares. Eles praticamente introduziram o paganismo na Terra. Eles vão se basear na ideia de que o universo é governado por uma força só. Não é governado por uma força só. O universo ele é governado por muitas forças.
de maneira que há um Deus na água, um Deus no fogo, um Deus na montanha, um Deus na guerra, e por aí vai. Esse Deus que eu coloquei aí é com letra minúscula, tá? Não é com letra maiúscula, não. Foi essa consequência natural do paganismo que endeusou objetos finitos e força natural e adoram e serviram a criatura antes do Criador. Tem um filósofo chamado Schopenhauer. Alguém já deve ter ouvido alguma coisa sobre Schopenhauer. Schopenhauer ele vai dizer que o politeísmo, aquelas pessoas que acreditam em vários deuses, e o monoteísmo, quem acredita num Deus só, nós, né? Os cristãos são monoteístas, os judeus são monoteístas, e o Islã é monoteísta também. Fora isso, todas as outras religiões são politeístas. O que salva aí de monoteísmo é islamismo, judaísmo e cristianismo. Mas o Schopenhauer ele vai dizer o seguinte na sua filosofia, que o monoteísmo e o politeísmo e o monoteísmo é um pêndulo. Ora, as pessoas acreditam que existem vários deuses, cada um para nos acudir em alguma coisa, mas ela vai dizer assim: ah, mas existe alguém que é o chefe desses deuses. Aí eles vão para o monoteísmo, ao pêndulo. Aí, quando estão no monoteísmo, dizendo que existe um chefe desses deuses, um maioral, eles vão dizer assim: não, mas é muita coisa para esse Deus fazer sozinho. Ele precisa de ajudantes, ele precisa de auxiliares. Aí volta para o politeísmo. Então, o politeísmo é uma crença errada sobre Deus, porque eles vão dizer que existem vários deuses. Não existem vários deuses, só existe um único Deus, Senhor e Criador. Como disse a Camila no início da aula, como disse, quem foi a outra pessoa que falou no início da aula? Foi Jaqueline? Foi a Camila e a Jane. Foi a Jane que falou também. Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É isso. Deus, ele é o nosso Senhor, o único Senhor. Tem uma outra crença errada chamada panteísmo. O que seria o panteísmo, professor Eduardo? Proveniente também de duas palavras gregas, que significa tudo é Deus. Tudo é Deus, Deus é tudo. É um sistema de pensamento que indica Deus como o universo. O universo indica Deus. Deus é identificado com o universo. As árvores é Deus. As pedras é Deus. Os pássaros é Deus. A terra é Deus. A água é Deus. Os répteis é Deus. O ser humano é Deus, uma criança de olhinho azul, de olhinho verde, bebê Johnson, sabe bebê Johnson? É Deus. E Deus vive e se expressa a si mesmo através das substâncias e das forças, como a alma se expressa através do corpo. Turma, Deus é tudo, tudo é Deus para o panteísmo. Que loucura! A cachoeira é Deus? É Deus. A planta é Deus? É Deus. Tem gente até que conversa com a planta, né? Tá conversando com Deus. Conversando com a samambaia, conversando com Deus. A cachoeira é Deus, a montanha é Deus. Não. Deus, ele é o Criador. Deixa focar isso, foca. Deus, ele é o Criador. Mas Deus, ele não é as coisas que ele criou na natureza. Deus, ele originou esse sistema. Ele criou, é o raiar, é o start, é o power.
Mas Deus, ele não é essas coisas. Como se originou esse sistema? Depois você leia Romanos 1, 20 e 23. Eu não vou ler agora, senão a aula vai acabar 10 horas da noite. Mas, dever de casa, leiam esses versículos. Romanos desvenda esse mistério. Pode ser que na penumbra do pássaro dos filósofos pagãos, havendo perdido de vista Deus e expulsando os seus corações, tenham observado que era necessário achar alguma coisa que preenchesse o lugar de Deus, visto que procura sempre um objeto de culto. Sabia que o homem ele é um ser religioso por natureza? Ah, mas ele não vai na igreja, mas ele vai no Maracanã, ou sábado, ou domingo, ou quarta-feira, e tem coisas que ele canta pro Flamengo, pro Vasco, pro Fluminense, pro Botafogo, pro Corinthians, que a gente só deveria cantar para Deus. Uma vez eu fui no estádio ver o Corinthians, para quem não sabe, eu sou corintiano, né? Nem sei se o meu time perdeu ou ganhou. Tava jogando agora. E aí eu fiquei assustado porque a torcida do Corinthians estava dizendo assim: todo poderoso Timão, todo poderoso Timão, todo poderoso Timão. Gente, tem coisas que nós deveríamos cantar e entoar somente para Deus. Se você pegar metade desses hinos de torcidas organizadas, eu nunca vou te abandonar. Você é minha vida, meu amor, minha paixão. Tem coisas que a gente deveria só cantar para Deus. O ser humano é um ser religioso por natureza. Por isso que Agostinho vai dizer assim: o homem tem um vazio do tamanho de Deus. E aí o panteísmo quer preencher o vazio do homem na natureza, nas plantas, na criança. Tudo é Deus. E nós sabemos que tudo é criação de Deus, mas não que tudo seja Deus. Tem ainda o materialismo. O materialismo nega qualquer distinção entre a mente e a matéria. O materialismo afirma que todas as manifestações da vida, todas as manifestações da mente, todas as forças são simplesmente propriedades da matéria. O pensamento é uma secreção do cérebro, como a bilis. É uma secreção do fígado. E o homem é apenas uma máquina. Tem muita gente que fala de materialismo só do lado financeiro, né? O Fulano é materialista, só gosta de dinheiro. Mas o materialismo vai além disso aí, tá? É uma ideologia, um pensamento de que o homem ele é uma máquina, de que o homem ele é uma matéria, de que o homem ele é um robô. Por isso que tem gente que quer que o ser humano trabalhe aí 6 por 1, a escala 6 por 1, porque acha que o homem é uma máquina que tem que trabalhar, 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 trabalhar e não tem direito de descansar. O homem não é uma máquina, você não é um robô, você é uma pessoa dotada de sentimentos, de emoções. Existem momentos da nossa vida que nós estamos abalados emocionalmente. Existem momentos que a gente está revoltado, injustiçado. Existem momentos que a gente beira uma depressão. Às vezes eu fico aguardando a minha esposa sair no consultório de psicanálise. Para quem não sabe, a minha esposa é psicanalista clínica. E eu fico vendo as pessoas, quanta gente ela atende, quantas pessoas ela ajuda, quantas pessoas ela pode acolher, mas que são pessoas que estão depressivas, com tendência a suicídio, com síndrome de pânico. Essa semana, até o técnico que ia fechar com o Corinthians,
que é o Tite, né? O ex-técnico da seleção, no dia que ele foi fechar com o Corinthians, ele desistiu, porque ele teve uma crise de pânico tão grande, mas tão grande, não deve ser por causa do Corinthians, não, é outras coisas mal resolvidas no passado, mas que ele não conseguiu. Então a gente precisa investir na nossa saúde mental acima de tudo, porque nós não somos uma máquina, como diz o materialismo. Nós não somos um robô. A gente não pode viver essa vida achando que não tem que fazer manutenção mental, não tem que fazer acompanhamento. Ah, mas eu vou na igreja, eu oro. Na igreja a gente cuida do espírito, eventos espirituais, lugares espirituais, eventos da psique, a gente tem que ir para terapia. A terapia do crente é o joelho, a ignorância. Por isso que tem muito pastor aí dando tiro na cabeça ou se enforcando. A terapia do crente é com um bom profissional de saúde mental. Falando ainda do materialismo, são alguns dos pensamentos dos materialistas. O homem é simplesmente um animal, animal racional, né? Declaram eles pensando que com isso poderão extinguir o conceito generalizado acerca da superioridade do homem e do seu destino divino. Turma, a Bíblia não diz que o homem é a coroa da criação? Se a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação, obviamente o ser humano ele tem uma superioridade. Entre o meu gatinho, o meu cachorrinho, o meu papagaio, eu vou para o céu. Ah, mas e o meu cachorro? A Bíblia não diz que o seu cachorro vai para o céu. A Bíblia não fala absolutamente nada sobre isso. A Bíblia não diz que seu cachorro vai para o céu, seu cachorro vai para o inferno. Não, não, não. A Bíblia não fala isso. Então nós precisamos estar focados naquilo que verdadeiramente o é. Essa teoria é tão absurda que quase não merece refutação de que o homem é um animal, o homem é uma máquina, o homem é um robô. No entanto, dezenas de universidades aí das mais renomadas do mundo e centenas de novelas, o pessoal que gosta de novela aí da Globo, e de outros modos discutem, aceitam essa ideia de que o homem é um animal, o homem é uma máquina, que não tem responsabilidade pelos seus atos, que não existe o bem e o mal. A partir do momento que eu acho que o homem não tem responsabilidade, eu estou isentando o homem. A partir do momento que eu acho que o ser humano vai extinguir o bem e o mal não existe, então não existe o pecado original, não existe o pecado de Adão. O materialismo pensa assim, é uma crença errada sobre a vida, é uma crença errada sobre Deus. E por último, para a gente fechar a aula de hoje, até porque o prédio aqui vai fechar daqui 10 minutos. Então, em 10 minutos eu tenho que estar saindo lá na portaria, senão o porteiro vai me trancar aqui em cima. Deísmo admite que haja um Deus, que exista um Deus. Esse Deus é pessoal. Esse Deus criou o mundo, criou todas as coisas, mas insiste que depois da criação, Deus entregou esse mundo para ser governado pelas leis naturais. Em outras palavras, ele deu corda como se fosse um relojoeiro e o mundo fosse o seu relógio. E depois que ele deu corda, ele entregou o mundo para os seus cuidados. Gente, é como se Deus nos entregasse ao nosso aos nossos a nossa própria sorte. É como se eu tivesse dentro de um avião e o avião tivesse passando por uma turbulência
e o piloto falasse assim lá na cabine, gente, apertem os cintos, a gente está passando uma turbulência e que Deus nos ajude. E aí, naquele momento, eu que sou evangélico, pentecostal, começo a orar, meu Deus, que essa turbulência acabe, que esse avião não caia, eu não quero morrer agora, tem muita coisa para fazer para o Senhor. Não. O deísmo vai dizer: Deus não interfere nisso. Se o avião tiver que cair por uma lei natural do mundo, ele vai cair e todo mundo vai morrer, inclusive você. O deísmo pensa dessa maneira. Deus entregou esse mundo para as leis naturais. Dessa maneira, não seria possível haver nenhuma revelação e nenhum milagre. Esse sistema às vezes chama-se de racionalismo, porque leva a razão à posição de supremo guia em assuntos de religião, também revelada. Tal sistema é refutado pelas evidências da inspiração bíblica e das evidências das obras de Deus na história. Então você vê que o deísmo vai dizer que Deus deu a corda e que não pode fazer absolutamente mais nada, nada para o curso do universo. Terminando a aula de hoje, as Escrituras ensinam duas coisas importantes sobre essa verdade. Inconcernentes à relação de Deus para com o mundo, sua transcendência, que significa a separação do mundo e do homem, a sua exaltação sobre eles, e a sua imanência significa a sua presença no mundo e a sua aproximação com o homem. A transcendência vai dizer que Deus está no céu e nós estamos muito distantes do Criador, mas a imanência vai dizer que Deus está entre nós, o Emanuel. Então é muito importante nós entendermos esses dois conceitos na teologia cristã. Eu vou colocar aqui as minhas redes, caso você tenha alguma dúvida sobre a aula de hoje, e na próxima aula a gente continua, vai ser a aula de número 3 de teontologia. Forte abraço, até a próxima aula e que Deus nos abençoe.